Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, fazendo, obviamente, indicações a respeito de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, com muita alegria, converso com a professora Josiane Mariani, professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor Cristiano. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para debater assuntos relevantes relacionados ao processo civil hoje, né? É verdade. Direito processual civil, um direito, que remonta antes de Cristo, professora. As pessoas falam um pouco nisso, né? Mas ele tem aí mais de 20 séculos de história e um direito extremamente técnico. Mas na era da técnica eu quero saber de ti, desafios do professor em tempos de pandemia, considerando principalmente que nós estamos agora aí com um retorno presencial, com data marcada, obviamente se as condições sanitárias viabilizarem, mas qual é a tua expectativa a respeito desse retorno presencial, professora? Espera ansiosa, né, de todos esse retorno presencial. Eu acho que passamos por vários momentos nesse período de pandemia, de adaptação, mas eu acho que o maior desafio mesmo foi esse afastamento, né? Porque além dos aspectos da disciplina que são relevantes, em que nós professores fomos desafiados a buscar alternativas, meios de mesma distância, tornar nossa aula mais convidativa, envolvendo os alunos, eu acho que um aspecto que, assim, pesou bastante foi essa ausência, porque no nosso curso nós temos essa característica de trabalhar muito esse aspecto humano também, né? E eu acho que foi desafiador. Eu tenho certeza que a maioria dos nossos alunos estão ansiosos por esse retorno, por esse contato diário, e esperam ansiosos, né? Esse retorno agora em outubro, se tudo correr como se espera, né? Agora, acho que tu toca num ponto importante, professora, inclusive para o nosso telespectador aí, especialmente para aquele que tem o desejo de vir estudar aqui, né? Saber da união desse grupo de professoras e professores que existe aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana. Há poucos dias fizemos a despedida do professor Cláudio Alves Malgarim, que se aposentou, e ali deu para perceber, né, como nós temos um grupo de professores que se respeitam, um grupo unido, e os alunos sentem muito isso. Eles percebem, eles percebem esse sentimento de pertencimento que os professores têm em relação ao curso, em relação à instituição, e isso acaba trilhando aí uma história maravilhosa de quase 22 anos já desse curso, professora. Com certeza. Esse momento foi mencionado, a homenagem ao professor Malgarim, foi um momento de reconhecimento de todo o trabalho, a consolidação do curso, e foi bem providencial, né? No primeiro dia de aula, nós, professores, nos reunimos para fazer, né, uma singela homenagem, reconhecendo todo o trabalho, e foi uma ocasião que certamente trouxe uma energia, uma renovação para nós professores, de tomar consciência, mais uma vez, do local em que nós estamos trabalhando, da nossa responsabilidade na formação de futuros profissionais, e trazendo um pouco para a nossa disciplina, né, professor Cristiano, que é o direito processual, trabalhando com as bases do nosso curso. Porque, como o senhor referiu, em alguns momentos a nossa disciplina ela pode ser bastante técnica, mas esse é o nosso desafio, né? Ir além da técnica no nosso dia a dia em sala de aula, trabalhar aspectos que foram desenvolvidos durante anos na construção desse curso, valores, uma formação de um profissional crítico, né? Que saia do superficial, adentre a leituras mais profundas, na formação de um conhecimento jurídico, né? É uma disciplina que também permita se pensar para além da lei,
né? A aplicação disso no dia a dia. Então, já pensando mais aqui na minha disciplina, quando trabalhamos lá no processo de execução, às vezes tu pode até te limitar ao rito de uma penhora, mas a gente pode ir muito além disso, né? No que tange, por exemplo, aos aspectos relacionados à dignidade da pessoa humana, o impacto econômico de uma decisão como essas, né? Esse é o nosso desafio. E eu acho que o legado do professor Malgarin vai muito ao encontro disso, né? De uma trajetória sólida, consistente, profunda, e nós temos esse desafio de seguir essa caminhada, fazendo esse trabalho com os nossos alunos, que certamente estão em boas mãos, porque a união do grupo, né, retrata que todos estão imbuídos nessa missão. Eu acho que isso vai aparecendo à medida que os resultados também vão aparecendo. Agora, que desafio, hein, professora, de lecionar direito processual civil e conseguir ultrapassar uma perspectiva estritamente dogmática ou técnica, trazendo outros valores, outras relações que o direito processual civil mantém diretamente com outras ciências. Isso é maravilhoso, isso realmente é um diferencial. E eu quero já aproveitar o ensejo e te parabenizar por isso, porque eu sei muito bem que tu traças esse perfil nas tuas aulas, né? Mas eu queria te ouvir também sobre qual é o segredo, professora? Como fazê-lo? Olha, eu diria que é uma construção diária, né? O professor, ele não pode mais, e eu tomo isso como é uma missão, em primeiro lugar, né? Mas o professor, ele não pode se achar confortável. É necessário uma atualização constante, né? Um olhar para além da técnica, né? O professor tem que estar antenado aos acontecimentos do dia a dia, né? Reconhecer o propósito institucional também, são vários fatores, e encarar a missão de ser professor, né? Em outra oportunidade, no âmbito do curso já se dizia, não se pode ser professor, fazer bico para ser professor, é necessário se sentir professor. Esse é o grande desafio, estar imbuído, comprometido, buscando uma atualização constante, e hoje as tecnologias estão à nossa disposição para isso, né? Então, acho que é o envolvimento mesmo, né? Fazendo uma leitura sociológica, econômica, atento aos tribunais e sem se desligar das doutrinas, né? E essa troca com os alunos, né? Essa relação, acho que é motivo também, nos motiva a seguir essa atualização, esse estudo constante, né? Isso é importante, né? O professor nunca para, ele está sempre recapitulando, ele está sempre investigando a novidade, né? A dogmática não se estanca, e o direito processual é um ambiente muito interessante para se observar esse fenômeno, porque, primeiro, porque nós temos um código recente, não, professor? Nós temos um código aí que é de 2015, mas que mantém uma tradição aí ao longo da história. Nós não temos um código que inova, né? que rompe paradigmas. Não, ele mantém uma tradição, um pensamento anterior. Obviamente que ele evolui em determinados setores, tá? Mas não é um código, assim, a meu sentir, que traga grandes novidades. E na sua área aqui de docência, que é o processo de execução, principalmente, né? A senhora tem outras disciplinas, mas essa é uma disciplina importante que a senhora tem, porque é uma disciplina que trata de um direito processual satisfativo, né? Eu sempre digo para os alunos isso, que no processo de execução a gente vê o fenômeno acontecendo, ele é pouco teórico, né? Ele é muito mais prático do que teórico, porque ali realmente a gente consegue visualizar a ocorrência do processo no dia a dia, na sangria do cotidiano. Você vê o oficial de justiça penhorando, você vê o devedor tendo a sua conta bancária, por exemplo, né, afetada por uma decisão judicial, e isso causa, obviamente, preocupação às pessoas, causa angústia, e nós temos que saber explicar para os alunos como também lidar, porque o direito não é isolado do resto do mundo, né, professora? Existem articulações aí, as pessoas, inclusive emocionalmente, nesse tipo de processo, elas se desgastam. E eu queria te ouvir sobre isso.
Qual é a tua percepção sobre esse tipo de fenômeno? Exatamente. Poderíamos dizer que o Código de Processo de 2015 ele não sofreu assim mudanças estruturais. Ele ficou mais organizado, mas o processo de execução manteve a sua essência com as suas características tradicionais. Agora, o que é passível assim de registro, principalmente nesse tema do processo executivo, é que nos últimos anos, em relação ao ponto da responsabilidade patrimonial, nós temos ficado reféns do posicionamento dos tribunais superiores. Então, esse é um ponto assim que durante esse período da pandemia isso me tirou um pouco da zona de conforto. Por quê? Porque dentro do CPC nós temos ali um regime da penhora procedimental e um dispositivo que trata das impenhorabilidades, além da Lei 8.009. Mas se nós formos considerar todo o conjunto de bens, são poucas regras em relação ao tema. E muita coisa fica pela jurisprudência, pela decisão dos tribunais. E o que eu observei nesse 1 ano e meio de pandemia? Uma ascendência de decisões a respeito do tema envolvendo a responsabilidade patrimonial e decisões que mudavam de semestre a semestre. Só fazendo um registro, professor Cristiano. Nesses 3 semestres que eu gravei aulas sobre responsabilidade patrimonial, eu não pude aproveitar nenhuma das aulas. Todo semestre eu tive que fazer gravação de aulas novas em função da transição do posicionamento dos tribunais. E isso vai ao encontro do seu questionamento, por quê? Porque às vezes essa mudança, ela é influenciada por questões econômicas. E é difícil porque nós temos algumas situações, um exemplo simples, a impenhorabilidade do seguro de vida. Na minha compreensão, o artigo 833 do CPC é claro, o seguro de vida é impenhorável. E aí, então, vem o STJ e diz que a impenhorabilidade se limita a 40 salários mínimos, equiparando o seguro de vida ao valor, ao numerário em conta poupança. Então, muitas vezes, me ocorreu em sala de aula, os alunos questionando, mas professora, a lei está dizendo que o seguro de vida é impenhorável. O inciso que trata da impenhorabilidade da poupança é outra coisa. O que o STJ está fazendo? Ele está presumindo que o seguro de vida é poupança? Então, são questionamentos que surgem, né? E a gente tem que pensar, claro, o papel dos tribunais, pensar, né, o limite da interpretação nas decisões judiciais e temas como o senhor referiu, que impactam a vida das pessoas, tanto na ótica do credor quanto do devedor, né, e repercutem por toda a sociedade. Ainda ontem, eu acompanhava o julgamento no STF, que ficou suspenso, porque tem uma forte pressão econômica relacionado à impenhorabilidade do bem de família do fiador nos contratos de locação residencial. Desde 2011, nós tínhamos um posicionamento tranquilo no STJ. Não digo que eu concorde com o posicionamento, mas o posicionamento estava pacificado, no sentido de que o fiador ele poderia perder o bem de família no caso de locação. E aí, então, surgiu agora, recentemente, uma distinção. E se fosse uma locação residencial, comercial, né? Então, esse é um tema que diz respeito à satisfação, à efetividade do processo executivo, porque, de repente, se o credor não conseguir a penhora sobre esse bem do devedor, ele não vai ser satisfeito. E, ao mesmo tempo, uma decisão como essa traz um impacto muito grande na questão econômica. Será que os proprietários vão dispor dos bens para locação se eles não tiverem garantias que vão ser satisfeitos na hipótese de uma cobrança? Então, esse julgamento foi suspenso porque muitas intervenções, como a Missicuri, né? E porque a sociedade toda tem interesse nisso. Então, é um tema que tem esse olhar econômico, envolve o aspecto da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento, né, da República.
Então, é um desafio tu conseguir trabalhar todas essas questões, mas justamente formar um acadêmico que tenha esse senso crítico, né? Que possa manifestar uma opinião, concordando, discordando de determinados posicionamentos, que possa refletir sobre a vontade do legislador. Então, esse é o nosso desafio nesse contexto atual, principalmente num período em que muitos se limitam a uma certa superficialidade. Então, o nosso papel aqui é fazer essa provocação para que os alunos queiram ir além, né? Além do que está na lei, além do que está na decisão, pensar a decisão, trabalhar esse impacto, né? Econômico, político, social, principalmente no que tange ao processo executivo, que envolve temas, né, que trazem um impacto, principalmente econômico, né? Professora, queria agradecer muito a sua disponibilidade, foi uma entrevista maravilhosa, uma entrevista que nós podemos até usar nas nossas aulas, professora, hein? Mas então fica aqui o abraço de toda a equipe do programa, as portas do estúdio sempre abertas à professora. Também aproveito o ensejo para te parabenizar por todos esses anos de UFN e pela tua competência e seriedade. Eu agradeço, me coloco à disposição sempre e dizer que é um prazer, assim, eu me sinto valorizada fazendo parte dessa equipe maravilhosa e também desafiada a melhorar cada vez mais, contribuindo, né, para a tradição desse curso. Muito obrigada. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.